Graça e paz, irmãos, irmãs. Bom dia quem está online conosco nessa manhã. Como a gente compartilhou durante a semana, domingo passado, a nossa igreja já foi atingida aí pelas chuvas e tivemos um caos aqui, transtorno, alagou todo o salão. Daqui a pouco eu aviso mais, mas a gente tentou transformar o encontro de hoje online, como foi necessário. Temos alguns irmãos aqui que são bem-vindos, mas estamos com um pequeno grupo aqui na igreja e um pequeno grupo de irmãos nos ajudando aqui para que o culto chegue a cada lar, a cada aparelho aí que está sintonizado com a gente, e que esse seja o tempo da nossa adoração ao Senhor. E eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 146, e o versículo 1 e 2 diz assim: Aleluia, louve a minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém? Vamos orar. Pai querido, nos reunimos aqui neste local, neste prédio, mas também hoje, dentro dessa necessidade, Pai, com os irmãos nos seus lares ou no espaço onde está reunido agora um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga da nossa igreja, alguém que está sintonizado com a gente. E esse recurso, Pai, a gente utiliza agora para celebrarmos juntos o Teu santo nome. Então, Pai, acima de qualquer coisa, recebe a adoração da Tua igreja, não apenas nesse lugar, mas espalhada nessa terra, Pai, no nosso Brasil, pelo mundo afora, os diferentes fusos horários hoje, Pai, mas hoje é um dia que a igreja do Senhor se reúne para adorar, bendizer o Teu nome. E é isso que queremos, apresentar um culto ao Senhor com a nossa vida. Então recebe cânticos que serão cantados, entoados agora. Cada letra, Deus, possa expressar o nosso amor, a nossa gratidão, mas acima de tudo a Tua grandeza, Pai. Queremos adorá-lo porque o Senhor é digno. Então recebe a adoração do Teu povo, as nossas orações, a nossa vida, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar. Glória a Deus. Se os irmãos se sentirem à vontade para ficar em pé, vamos adorar ao Senhor. Quem está em casa também, se quiser ficar em pé ou ficar sentado, o importante é adorarmos ao Senhor. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Deus. Para quem está em casa, aproveita e compartilhe o link com outras pessoas, com a sua família. Curte o vídeo também, é importante. Comenta, deixa um comentário para a gente. E vamos adorar, continuar louvando ao Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela
morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu quebrantado por seu amor. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor. Aproveite esse momento. Cada canção, a intenção de cada uma dessas canções é que o nosso coração, o nosso foco seja de alguma maneira dirigido ao Senhor. Então é isso que nós estamos aqui. Tanto aqui nesse prédio, quanto quem está no seu lar, sintonizado com a gente de alguma maneira. Coloca o teu coração para exaltar o Senhor agora, a tua boca. Adore, bendiga o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Bendito é o teu santo nome, Deus grande, Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor, Pai. Bendito, bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Senhor, como é bom poder abrir os nossos lábios, a nossa boca, erguer a nossa voz e afirmar, como Isaías, ao texto ali, e a gente lê, Pai, repetidamente, mas é tão grande o que é revelado naquele versículo, é tão grande e é escrito ali sobre a tua santidade, quando os anjos estão, Pai, constantemente diante do teu trono, e afirmando que o Senhor é um Deus santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Ó Senhor, o Senhor é digno da nossa vida, o Senhor é digno desta igreja aqui, Pai, dos nossos irmãos e irmãs espalhados nos seus lares hoje, onde
essa celebração chegar, Pai, no coração de quem estiver conosco hoje, Pai. Ó, Senhor, estamos aqui para lembrar o coração de cada um que pode estar perturbado por alguma coisa, por alguma situação também. Mas hoje, neste momento, Pai, lembramos que o Senhor é santo, bendito, digno, acima de todas as coisas está o Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo toque em nossas vidas no dia de hoje. Recebe a adoração de cada um de nós, desde a criança ao mais idoso, mas recebe a adoração do Teu povo, hoje e sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar, quem está aqui. E quem está em casa ou sintonizado nesse culto online hoje, vamos continuar mais um tempo de oração. E eu queria te levar para esse momento agora, para a gente prosseguir. Um tempo agora de oração pela condição do meu e do teu coração. E como é bom, dia a dia a gente tem a oportunidade de confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Mas hoje aqui nesse ajuntamento também, chega aqui para adorar ao Senhor. Então, como o teu coração está, mas apresenta a tua vida. Coloque também diante do Senhor aquilo que precisa ser confessado, que precisa ser entregue, que precisa do perdão do Senhor, como todos nós precisamos. Pai, a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E assim nos apresentamos aqui também hoje, Pai. Ó Deus, o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. E desde o último ajuntamento aqui nesse espaço, ou mesmo aqueles que se ausentaram nos últimos dias, mas Senhor, até o dia de hoje, o Senhor permite que a gente se reúna, congregue e esteja agora com o nosso coração para adorá-lo, Pai. Mas o Senhor sabe aquilo que está no nosso coração, aquilo que é impuro, aquilo que precisa do Senhor ali redimindo. Obrigado, Pai, porque nossos pecados confessados são perdoados dia a dia. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos justifica em Cristo Jesus. O Senhor quem nos santifica por causa de Cristo Jesus. E o que nós fazemos aqui hoje é agradecer e colocar talvez um coração pesado e possa, nesse encontro com o Senhor, Pai, entender a graça, a misericórdia do Senhor se renovando por mais um dia em nossas vidas. Bendito seja o Senhor mais uma vez, é o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, queria chamar o pastor Marco aqui para nos ajudar em oração também. A gente está numa manhã diferente. Hoje era uma manhã para a gente estar retornando, inclusive com kids. A gente estava se organizando para hoje retomar aí os encontros presenciais com as crianças. E as crianças aí estão de novo aí. Estamos postergando, quem sabe só por mais uma semana, mas não sabemos ainda. Para quem está online ou quem está aqui e de alguma maneira não soube ou soube e está vendo agora a condição da igreja, eu quero agradecer primeiro pelos irmãos que durante a semana nos socorreram aí. Domingo passado caiu uma grande chuva aqui no ABC, em toda São Paulo, né? E estamos com essas chuvas essa semana inteira enfrentando, mas no domingo à tarde teve aquele temporal. Aliás, foi um temporal que causou muito estrago aqui em grandes prédios aqui da nossa cidade. Shopping center caiu o teto, foi terrível, e muitas casas perdidas também. Então tem muita gente aí com dor no coração nessa semana aí por tantas perdas. E aqui na nossa igreja também fomos atingidos de uma maneira que nos 10 anos e meio que estamos nesse prédio nunca tinha acontecido dessa maneira, dessa forma. E só para resumir, claro, mas como informação à igreja, a calha transbordou de uma maneira que não dava para prever, como aconteceu na cidade toda, né? Tem, infelizmente, há ciclos na questão climática aí, por mais que você faz manutenção no prédio e tenta estar em ordem, vem além daquilo que estava previsto. Por isso que, infelizmente, algumas tragédias acontecem. Outras acontecem justamente também porque algumas prevenções não foram feitas. Mas aqui na igreja,
regularmente a gente faz a manutenção, quando faz a limpeza das caixas d'água, a dedetização da igreja, sempre as calhas são limpas e nunca aconteceu nessa proporção. E da maneira que aconteceu, inclusive foi só na segunda-feira que a gente descobriu, e vou resumir aqui, nosso salão estava completamente alagado, porque transbordou pela laje, há um entupimento aqui porque descobrimos que uma grande árvore que é aqui na entrada da igreja, na calçada, a raiz dessa árvore, ela estava já obstruindo totalmente 2 canos, aí eu não sei dar o nome aí da saída da água aí do prédio. E então imagina, havia entulho também numa das passagens ali, grande sujeira ali que foi retirada, mas o transtorno é tão grande que passamos essa semana, ainda não há uma solução definida. O proprietário do prédio, lógico, esteve com a gente já aqui na segunda-feira e trouxe 2 pedreiros aí da parte dele para nos auxiliar também. E então é isso, irmãos, desde segunda-feira a gente está numa correria. Alguns irmãos, mais uma vez, eu não tenho condições de citar os nomes de todos, mas obrigado a todos que estiveram aqui na segunda-feira socorrendo a gente, porque todo o trabalho aqui é feito com voluntários na igreja e era muito volume de sujeira, então a gente teve que tirar tudo aqui do salão. Havia um alagamento sério aqui de poças d'água, toda a nossa forração estava repleta de água por causa da laje, né? Enfim, não dá para explicar em detalhes aí, que só vendo aqui, a gente está com goteira até agora. E tanto serviço que foi feito, a gente conseguiu remover já a maioria das placas aqui que foram perdidas, uma outra parte ainda está aqui em uso, mas a gente está com o teto aqui descoberto. Gente da transmissão, se quiser abrir aqui a câmera, só para quem está em casa ter uma ideia básica do que aconteceu, porque já está... Hoje a gente agradece a Deus que o salão está limpo, por causa que estava. Inclusive hoje a gente chegou aqui, tivemos que tirar ainda a água aqui das poças que se formaram de ontem para hoje, mas de novo, obrigado. Teve irmãos que na semana passaram aqui no prédio, mandaram mensagem, se interessaram em nos socorrer também de alguma maneira, com um alô pelo menos. E ontem a gente fez um mutirão, porque todo dia teve alguém aqui vendo a obra, trabalhando, pessoal tirando sujeira, mas não conseguimos ainda uma solução definitiva. Ontem o pastor Jair esteve acompanhando aqui pela manhã também, junto com um pedreiro aí, eu não sei se falo certo, correto, telhadista aí, especialista em telhado aí, que veio nos dar uma olhada. É um senhor que já fez uma obra aqui, o Muro de Arrimo, e ele é experiente. Ele fez algumas considerações aí que vamos tentar solucionar na semana, mas é a nossa limitação, é o nosso caos que a gente está passando e vivendo. Agora, o proprietário também está observando, tentando nos ajudar de alguma maneira, e a gente está no meio da obra, né? Então, a gente estava acabando lá a obra no fundo. Graças a Deus o telhado passou no teste, porque não voou as telhas novas, a gente cobriu, acabamos de cobrir, estamos na fase de acabamento ali, não prejudicou a sala do Kids. Aliás, o salão alagou, aqui no palco também ainda há está úmido aqui, há uma goteira aqui perdida não sei aonde, mas a parede está intacta. Foi preservado as nossas caixas de som, iluminação, data show, televisão, nenhum amplificador aqui, nada caiu em cima das partes elétricas. E, inclusive ali na cabine de som, o entorno do móvel ficou molhado, um móvel de madeira, mas toda a parte ali de som e da transmissão também não foi atingida. O restante tudo foi atingido. Então, glória a Deus que nos preservou desse transtorno. A parte elétrica, a gente estava com medo na hora chegamos aqui para ligar, não teve nenhum pane, e é isso. Agora, esse palco foi trocado em fevereiro do ano passado, porque tivemos cupim aqui na igreja também, depois de um transtorno todo. Todo aquele imóvel lá foi trocado também por causa de cupim, e é isso. Depois de um ano, a gente não sabe ainda o prejuízo certo aqui de objetos, mas estamos indo passo a passo. Ainda não temos ideia também de custo extra. A questão é que a gente também estava compartilhando com a igreja, né? A gente está numa fase de reforma justamente para um ajuste depois de... A igreja vai, Deus permitindo, em junho nós celebramos 12 anos dessa igreja e 11 anos nesse prédio. Então era um momento de fazer alguns ajustes, então a gente está vindo desde agosto do ano passado com as reformas nas etapas, estamos na fase de concluir, então temos compromissos assumidos até abril.
E está tudo no orçamento da igreja, irmãos. Mas aconteceu agora essa mexida aí. E a gente estava no mês já falando, compartilhando com os irmãos, temos uma despesa extra nesse mês de fevereiro, por causa de questões da cobertura, coisas que estão agendadas, e também no mês que vem, despesas assumidas. Não sabemos como é que vai ser o movimento. Eu estou falando isso não é para criar constrangimento no coração de ninguém, no sentido de falar com a igreja e primeiro agradecer a Deus por, de certa maneira, tivemos uma dificuldade aqui, mas ao mesmo tempo um livramento de coisas piores que poderiam ter acontecido. Ninguém se machucou, glória a Deus por isso, acima de qualquer coisa. E o demais são coisas físicas, a gente adia mais algumas coisas, enfim, tudo se ajusta. Agora a gente está limitado agora, não sabemos como será os próximos encontros, por isso que a gente pediu com urgência pelo WhatsApp, Instagram, Facebook da igreja. A melhor maneira hoje era tentar fazer online, mas acolher aqueles que fossem chegar aqui no prédio para estarem aqui, estão, né? Para a gente poder receber quem viria, aqui é o prédio físico, e não sabemos como será o próximo domingo. Então, aproveitando esse momento, que é de oração, de clamor a Deus, sim, a gente pede aos irmãos oração. Então, para a gente continuar orando, há questões, inclusive, o prédio tem seguro, mas o irmão sabe que seguro é para incêndio, tragédias de outra natureza, e a maneira como aconteceram as coisas aqui, até a gente está vendo, não tem como acionar ainda. Aliás, a gente acionou para um desentupimento aqui das coisas, mas não deu nem para a pessoa fazer o serviço de tão volumoso que é o tamanho aqui da coisa, e também porque tem uma cláusula lá com a questão da água, de chuva, essas coisas, então não era o serviço dele, mas até vieram. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é o nosso momento, é o momento da gente compartilhar e saber que é momento de orarmos. Precisamos sim do milagre do Senhor nas finanças da igreja, mas eu testemunho que desde o dia 1 dessa comunidade, o Senhor tem suprido, o Senhor tem cuidado, e assim o Senhor vai fazer nos próximos dias. A gente vai se ajustar, e através de cada irmão que pode e contribui nessa hora, que o Senhor vá agindo através das vidas da minha família também, de cada um aqui. A igreja somos nós, e se você tem amor aqui pela igreja também, no momento certo você vai entender a sua participação, servindo, orando, contribuindo. Mas a gente vai clamar a Deus agora. Nós vamos orar ao Senhor. Eu chamei o pastor Marco para lermos um salmo, Salmo 142, com a igreja. E nós não vamos orar apenas por um prédio, né? Não é pelo só recursos, mas também orar pelo aquilo que tem acontecido no teu coração nos últimos dias. A gente tem essa urgência agora, porque foi uma semana, irmãos, que meu coração está bem moído, porque não foi só o prédio, aconteceu muita coisa nessa semana. A Esther ficou, minha filha mais nova, ficou com febre desde quarta-feira, ainda está em casa ali, está meio, está tratando ali com antibiótico para ver se recupera aí, retorno das aulas também, mas a gente não imaginava até a necessidade forçada de fazer um culto online de novo. Esse ambiente aqui, ele foi o tempo da pandemia, uma necessidade, mas ele não é o ideal, como todo mundo sabe, e nosso coração lamenta mesmo, de não ter outros irmãos aqui conosco no dia de hoje. E as crianças, né? Estão sonhando de retornar aí com Kids, um novo tempo aí, o espaço que a gente quer concluir, enfim, mas novamente, eu tenho certeza que há muitas pessoas conectadas com a gente, ou aqui, e teu coração está também moendo, se mexendo por outras coisas que têm acontecido. E aqui é o lugar da gente clamar a Deus. Amém. Que o Senhor continue tendo misericórdia, nos sustentando e nos dando direção. Mas também é possível que o Senhor intervenha de uma forma, de um milagre na tua vida, na tua história. E a gente precisa resgatar uma visão do Evangelho e, sem abusar espiritualmente de algumas verdades bíblicas, porque eu não tenho poder nenhum, a gente não tem magia nenhuma para fazer na vida de ninguém aqui operar a mão de Deus em teu favor. Mas a Bíblia nos encoraja a clamarmos, a invocarmos o nome do Senhor e não irmos para um fatalismo, que a vida é assim mesmo, que as coisas são dessa maneira, e cruzarmos os nossos braços. Tem muita coisa que a gente não sabe responder, e glória a Deus por isso.
porque a gente se entrega, confia no Senhor. Mas ao mesmo tempo, não fique calado. Você tem uma necessidade, uma situação, uma enfermidade, uma situação familiar, algo que só Deus pode fazer. E é para Ele que a gente vai orar e clamar agora, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Ele é misericordioso, Ele é bom e Ele é Deus presente. Então, ore, abra sua voz, coloque o teu coração, interceda pelo outro que não está aqui, interceda por alguém que está faltando aqui hoje, do teu lado, que você queria que estivesse neste lugar, ou aí na sua casa, aí onde você está. Ore, coloque alguém, seja um intercessor nessa manhã, nesse momento, seja um intercessor desta igreja e um intercessor dessa pessoa que você ama. Então é isso que nós vamos fazer agora. E Marco, leia o Salmo 142, se você quiser prosseguir, fique à vontade. Bom dia, graça Amém. e paz em Cristo. Amém? Amém. Vamos à leitura da palavra no Salmo 142. Amém. Vou ler na versão NAA, Nova Almeida atualizada, para os irmãos projetarem para quem está online. Sejam todos muito bem-vindos. E diz assim a palavra do Senhor: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o meu espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém? Amém. Vamos clamar ao Senhor, a esse Deus, que é socorro bem presente no dia da angústia. Se você pode, feche seus olhos, clame ao Senhor de todo o teu coração. Pai querido, nós estamos aqui clamando a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, compassivo, Deus presente, Deus de perto. É o Deus que ouve os Teus filhos e filhas. Ó Pai, nós levantamos a nossa voz ao Senhor em humildade, em um espírito quebrantado, demonstrando que nós carecemos do Senhor, do Teu cuidado, ó Pai. Mas também nós clamamos ao Senhor em gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, pelo que o Senhor faz por nós, nos livrando de todo mal, nos livramos dos perigos, dos intempéries da vida, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, porque o Senhor tem agido em nosso meio, mesmo em meio a essa dificuldade que nós enfrentamos, o Senhor deu livramento, o Senhor nos poupou de acidentes graves, ó Pai. O Senhor poupou as nossas crianças de qualquer problema. Nós clamamos por elas, Senhor, pelos nossos pequeninos, pelos nossos crianças, adolescentes e jovens, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ver a alegria no coração de Te servir, ó Pai. A alegria que eles têm de virem à Tua casa, ó Pai. Como nós sabemos nos salmos de peregrinação, alegrei-me quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estar aqui, ó Deus. Como é bom estar em Tua presença. A nossa porção é o Senhor, precisamos de Ti, ó Pai. Nós clamamos por um milagre na vida da Tua igreja, na vida de cada família, ó Pai. Cada um que carece do Senhor, ó Deus, age, vá de encontro ao problema, ó Deus, traz restauração aos lares, ó Deus, saúde aos que precisam, ó Deus. É o Senhor que cuida de cada detalhe do nosso coração, da nossa vida, da nossa saúde, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus presente aqui na comuna, em cada igreja que se reúne em Teu nome, ó Pai.
Obrigado pela vida de cada irmão que ajudou aqui para que esse culto, essa celebração possa acontecer, ó Deus. Invade os lares com a tua graça e com a tua bênção, Senhor, com a tua misericórdia. Alcança o necessitado, ó Deus. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, Senhor, tem misericórdia. Pai, queremos ouvir a tua voz, nós clamamos pela tua voz. Fala conosco essa manhã, ó Deus. Usa o teu servo, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor André, que esteve presente essa semana, trabalhando para que, ó Deus, a igreja pudesse estar tendo esse tempo de celebração, ó Pai. Abençoa o teu povo, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, traz a cura que nós cantamos essa manhã, Senhor, que só vem da parte de Ti, ó Deus. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou essa manhã, as canções, as orações. Nós clamamos por um milagre no término dessas reformas, ó Pai. Nesses irmãos, ó Pai, nesses profissionais que estão trabalhando no prédio durante a semana, capacita, ó Pai, da tua parte, ó Pai, que venha a solução, e que possamos em breve, ó Pai, ter a alegria de chamar as crianças aqui na frente, fazer uma festa para o Senhor. Nós prometemos todo o louvor, toda a honra e toda a glória a Ti, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Obrigado, Marco. E, irmão, só prosseguindo aqui, a gente vai orar agora para os dízimos e ofertas, mas antes disso, só para lembrar os irmãos, nós estamos sem possibilidade de saber como será a próxima semana. Então, a intenção hoje era a gente celebrar a ceia do Senhor, e quem sabe domingo que vem será possível. Se for possível, a gente comunica online, até porque quem virá aqui ao prédio é só um pequeno ajuste no formato aqui de quem está servindo e preparando o espaço aqui para receber os irmãos, mas a gente vai avisando durante a semana. E só lembrando, se você desejar trazer o quilo de alimento durante a semana ou no próximo domingo, mesmo que esse culto seja online, apenas vem aqui ao prédio, vai ter alguém aqui presente e a gente vai ter condições de receber, porque a gente continua ajudando as famílias que aqui recebem a cesta básica mensalmente, e também o projeto Shalom, que é a missão cristã aqui na nossa cidade, a ONG que nós ajudamos regularmente também com os recursos. Então, nenhum item vai ficar parado aqui por causa desse transtorno que a gente está tendo, e também por causa da questão aí que vai acontecer nos próximos dias aqui, né, com relação ao prédio. Mas sinalize para os irmãos da diaconia ou da ação social, e a gente vai dar encaminhamento para cada doação. E se você estiver precisando de socorro também, sinalize pelos canais da igreja aí, de WhatsApp, ou enfim, entre em contato com algum irmão da igreja, para que a gente possa também intervir, se assim for necessário, tá bem? Apenas a questão do Kids também, se for possível reunirmos aqui semana que vem, a gente volta com Kids, porque o Kids não foi atingido ali a área, as salas estão limpas, está em ordem, mas a gente não sabe se tem condições de fazer um culto aqui normal no salão nosso. Com um grupo reduzido é possível, mas com a criançada e as demais famílias ainda não está adequado. Então, acompanhem na semana, vá atrás da informação aí, a gente vai falando. Novamente, eu queria agradecer ao pastor Marcos Grava, pastor da Primeira Igreja Batista Santo André, a igreja que nos apoiou desde o início da plantação da igreja aqui, igreja mãe, que a gente pode falar assim, né? E eu fui pastor da igreja ali também, da equipe pastoral, junto com o pastor Edson Queiroz, dos anos de 2005 até 2011, no início da comunidade. E o pastor Grava é o atual pastor da igreja, um querido irmão e amigo. E ele ligou, se importou conosco também, compartilhando aí a preocupação da igreja com a gente. E agradecer, eles estão em culto agora, mas deixar aqui registrado o nosso agradecimento pelas orações dos irmãos e pela disponibilidade também deles em nos socorrer em alguma necessidade física e com recursos. E mesma coisa pelo pastor Wilde da comunidade Batista Bethesda aqui em Santo André. Pastor Wilde foi pastor aqui com a gente no início da comunidade também, serviu aqui, querido amigo e irmão também, se preocupou mandando mensagem e colocando o prédio dele em disposição. E muito obrigado também em nome da igreja, mas a gente não sabe ainda direito o que fazer para o melhor da nossa comunidade. Até, irmão, só para vocês entenderem, eu pensei até da gente fazer essa reunião hoje, além da dificuldade de comunicação, quando a gente abre o aplicativo ali de clima-tempo, mostra que hoje parece que à tarde
vai chover. Então imagina o transtorno, a gente pensa em ir para um outro lugar, para esse encontro do domingo, não sabe quem é que vai, e se cai uma chuva também no momento ali que a gente está em direção a um prédio que a gente vai ter que se ajustar ali para se reunir. Então não é muito simples. Então, mais uma vez, equipe da transmissão, do som aqui que está hoje aqui nos ajudando, transmitindo esse culto, que bênção são vocês aí na vida da igreja. Muito obrigado, viu? Pelo esforço, porque, irmãos, é um monta, desmonta de coisa, chega mais cedo e vieram na semana também testar. Então, graças a Deus por essa possibilidade, então, do online. Então é isso, a gente não tem certeza. Agora, graças a Deus que sexta passada, o Marcos e a Michelle, a gente compartilhou com a igreja, né? Sobre o início da programação com os adolescentes. E na sexta passada eles voltaram a se reunir ali, às sextas-feiras, às 19h30. E novamente, então, continuam se encontrando na casa do Marcos e da Michelle, em São Bernardo, ali no centro. Se algum papai, mamãe ou adolescente, 13 a 17 anos, quer se juntar ao grupo, entre em contato também com eles, manda um sinal aí para a igreja para a gente te colocar em contato, para você se programar e poder, na próxima sexta-feira, participar. Agora, os pequenos grupos, a gente também está querendo informar passo a passo, irmãos, mas nos tirou um pouco da órbita aí, tantos assuntos que a gente ia resolver nessa semana, para trazer notícias para os irmãos hoje, mas a gente vai ter que postergar mais um pouquinho. Se os pequenos grupos atuais tiverem condição de se reunir, cada grupo está à vontade. Nós temos 6 pequenos grupos hoje na igreja se reunindo, mas a gente só vai voltar com uma agenda oficial da igreja com os pequenos grupos depois do carnaval, porque nós vamos ainda abrir a possibilidade de novas casas, novos lares ou novos grupos se formando para este ano. E a partir de março, da ceia de março, Deus assim permitindo, a gente vai ter condição de espalhar a notícia para você desejando se juntar, participar e ter essa caminhada que durante a semana, quinzenalmente, a gente se reúne nos lares, em diversos locais, com os pequenos grupos da igreja. Mas é isso, estamos nesse processo agora de indefinição. Mas vamos orar. Eu queria te convidar para ler comigo em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. E diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa aqui é uma promessa do Senhor para a gente servir, contribuir e participar da obra do Senhor. Nesse momento, hoje aqui, irmãos, nós não vamos ter um momento de trazer o gasofilaço aqui para entregar os dízimos e as ofertas, até porque todos os envelopes foram perdidos aqui, ficaram molhados, estragaram. Você pode ver que a cadeira aqui do nosso tempo está sem aquela capa de proteção, pois tudo teve que ir para ser lavado aí durante a semana, e a gente está nesse ajuste. Agora, como a gente tem também liberdade aqui entre nós, se você desejar ofertar hoje, Edson, o irmão da diaconia está aqui, vai estar aqui à disposição no final do culto, mas muitos irmãos e a maioria da igreja já oferta online, e sem criar novamente constrangimento. E quem está online, os irmãos vão estar colocando os dados da igreja, e nossa igreja tem o Pix pelo CNPJ, mas tem os dados da conta no site da igreja também, que é comunabatista.com. Você entra, você descobre ali o jeito de ofertar. Mas eu queria, nesse momento, convidar nosso irmão diácono Ronaldo para vir orar pela igreja, por sua vida e por cada um que está aqui. Eu quero só te encorajar para que você tire um momento com a sua família, ou você, se você está aqui sozinho também, frequentando aqui a igreja, mais jovem, enfim. Mas que você ore a Deus junto com o seu cônjuge, com a sua família, e ensine esses momentos, como é ter um coração generoso, ou a possibilidade que você tem de ofertar. E nós vamos aguardar no Senhor para aquilo que Ele vai fazer nos próximos dias. E mais uma vez, há pessoas aqui hoje que estão desempregadas ou com mais limitação, que Deus, na sua providência também, supra as necessidades da sua casa, do seu lar, que nós como igreja possamos também te socorrer, se assim for necessário, que não haja constrangimento, mas que haja a provisão do Senhor na sua vida, na sua casa e na igreja do Senhor. E assim a gente crê, assim a gente confia, assim a gente caminha. Vamos orar e adorar o Senhor. Paz, irmãos.
Louvado seja Deus pela sua bondade e misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua bondade, misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem sustentado-nos durante todo esse período. O Senhor tem sido bondoso e misericordioso, apesar de todas essas dificuldades que estamos passando. O Senhor está presente. O Senhor se faz presente, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão online assistindo esse culto. E obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes. Que o Senhor continue abençoando a cada um, Pai. E que, Senhor, as ofertas e de dízimos que serão ofertadas a Ti agora subam como um cheiro suave e agradável a Ti. Que seja um momento de adoração, Pai, neste ato, em que adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e continua suprindo tudo aquilo que ela necessita, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que não falte nada a eles. Continua sustentando os Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua bondade, fidelidade e misericórdia. Agradecemos por tudo em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Vamos cantar um louvor a Deus e preparar o nosso coração para a palavra. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparada ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Canção linda. Obrigado, irmãos, pelas músicas. Antes dessa celebração, a gente canta no final mais uma vez, mas te adorarei. Não importam as circunstâncias. Amém. Glória a Deus. Eu já até brinquei com o pessoal, já está proibido cantar Faz Chover. Essa música hoje não vamos cantar por um bom tempo aí. Mas glória a Deus pelas músicas da manhã aqui. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Também brinquei com o pessoal aqui hoje. Fique à vontade para abrir o seu guarda-chuva aqui dentro, ou colocar a sua capa, porque nunca estive numa igreja com chuvas de bênção literais caindo aí. Literalmente. Está interessante. Para quem está em casa, a cena aqui está interessante. Eu não sei nem que expressão usar. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Por causa que a gente já viu aqui. Amém. Que bom. Bom que as circunstâncias, a gente passa por elas, aprende muito e prossegue. Não nos impedem. Amém. Obrigado, Marco. Eu corro aqui com... Quem está online, abra sua Bíblia, Salmo 121, e vamos orar que nossa atenção seja agora naquilo que Deus vai falar. Quieta teu coração. Quem está online, procura de alguma maneira, eu vou tentar não me estender muito, eu sei que é desconfortável esse formato, mas que Deus nos dê graça para nosso coração, a nossa atenção estar na palavra do Senhor nesse momento. Senhor Deus, obrigado mais uma vez que podemos quietar o nosso coração e pedir que o Senhor use esse texto, Tua palavra nessa manhã, de acordo com aquilo que cada um aqui, cada um que está online, precisa ouvir. Usa essa palavra para a glória do Teu santo nome e que o Espírito Santo use esse tempo para edificar a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Salmo 121, queria ler com os irmãos. Esse salmo, vou ler na Nova Almeida atualizada, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita, e de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, esse salmo muito conhecido, se não for de todos, da maioria aqui presente, ou quem está online, ou do mundo cristão, ou evangélico, a gente canta, a gente cita, a gente ora esse salmo com frequência. Eu mesmo, sempre dentro de alguma oportunidade, cito, encorajo aquilo que está escrito aqui para o nosso coração. Eu gosto muito e cada vez mais, como eu gosto de orar as Escrituras, como eu gosto de colocar diante de mim, e quando a gente está como igreja reunida, sempre que podemos citar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus vá nos conduzindo e ensinando o que orar, o que falar e como cultuar a Deus. E então nada de errado, e a liberdade que o Senhor também nos dá de colocarmos a nossa voz, nosso coração, nossas palavras também
diante dele em súplica, em adoração, em expressão de louvor. Mas como é bom a gente estar baseado na palavra, quando a gente também faz isso. E aqui é um salmo, eu não sei se você está familiarizado ou conhece esse contexto dentro do livro de Salmos, da coletânea de poesia, de oração, de louvor que nós temos aqui, nesses 150 capítulos, textos, que estão reunidos aqui para nos orientar numa caminhada de oração e súplica ao Senhor, e adoração e louvor. E do Salmo 120 ao Salmo 134, se você tiver com a sua Bíblia aberta, presta atenção naquilo que está no cabeçalho aí de cada texto. Em algumas versões da Bíblia, na tradução, está escrito ali, Cântico de Peregrinação. E aqui é uma coletânea de textos, 15 salmos, que a gente lê que pertence àquilo que a gente pode dar o nome de um inário hebraico chamado Cânticos de Subida. Cânticos de Peregrinação. 15 salmos que talvez eles oravam, recitavam, mas que o povo ali de Israel usava, cantava, celebrava a Deus durante a sua peregrinação, quando eles tinham que subir até Jerusalém 3 vezes por ano para as grandes festas de um culto religioso que eles celebravam. Isso está citado no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 14 a 17, se depois você quiser dar uma olhada. Também está no livro de Êxodo, no texto de capítulo 34, versículos 22 a 24, ali quando fala sobre a festa dos pães sem fermento, ou aquilo que a gente chama da Páscoa, a festa da Páscoa no começo do verão, em Israel, a festa das semanas, ou Pentecostes, que era no outono, a festa das tendas, ou também conhecida como festa dos tabernáculos, são as principais festas, porque haviam outras festas ainda que o povo ali celebrava e celebra até hoje. E é interessante que esse é o contexto, um contexto de peregrinos, celebrando, adorando e louvando ao Senhor, nessa peregrinação, indo adorá-lo. E nessa trajetória eles vão citando palavra de Deus, expressões de adoração. E é interessante que o Salmo 120 é um salmo curto que começa essa coletânea aí de textos, é um salmo de arrependimento. E agora o Salmo 21 é um salmo que afirma confiança no Senhor. E eu estou lendo essa semana que passou, domingo passado tivemos o privilégio de receber o pastor Antônio Rodolfo, um missionário em Portugal, e ele esteve pregando aqui na nossa igreja. Na segunda-feira a gente separou amanhã para tomar um cafezinho. A gente é fã desses encontros de café. E ele que está em Portugal, levei ele numa boa padaria com pão na chapa, daquele delicioso. E aí a gente gastou amanhã conversando, aquecendo o nosso coração de amizade e naquilo que Deus tem feito na vida dele ali em Portugal, as coisas aqui da comunidade. E mal ia imaginar que na tarde da segunda-feira a gente ia começar uma semana diferente. Transtornos diferentes que iam nos ocupar nessa semana. Mas é interessante que daquela conversa, de boas coisas ali que Deus colocou no coração do pastor Rodolfo e que chegou no meu coração, eu saí daquele encontro, falei assim, olha, eu vou reler um livro essa semana. Em janeiro eu estava de férias também por 3 semanas iniciais em janeiro, e foi um tempo de renovo, de renovar aí as forças em família, férias das crianças, e no meio disso a gente ainda está com a obra aqui, estava com a obra na igreja e continua. Então, foi uma férias um pouco fora do padrão também, que você tem que voltar para socorrer algumas coisinhas aqui, mas foi tudo bem, a gente conseguiu fazer uma viagem com as crianças, que deu aquele renovo, foi muito bom. E foi muito bom retornar para a igreja, esse processo é bom, quando a gente precisa desse descanso, e todos nós precisamos, mas também precisa voltar para aquilo que o Senhor nos coloca a servir, onde você está, no trabalho, estudo, família, amigos, o seu entorno aí, onde Deus tem te colocado a viver a vida. E como foi bom estar aqui domingo passado com a igreja, para estar de volta nessa rota de servir. Mas eu não imaginava que na semana já, logo no início, ia acontecer mudança de planos. E aí você fica pensando, pô Senhor, bom, férias, que bom, um novo ano, que bom, uma nova lista de objetivos, de sonhos.
e não é nada de errado. Eu gosto desses momentos do ano porque é um momento de um novo fôlego. Entre Natal e Ano Novo, você sentar, sonhar algumas coisas para a sua vida pessoal, para a sua família, para os seus filhos, para a igreja onde Deus te coloca, para o teu trabalho, enfim. Fazer planos é bom. Planejar os dias é bom. Mas como é bom a gente fazer tudo isso e saber, Senhor, o Senhor permitindo, aqui estão nossos sonhos. O Senhor permitindo, aqui está esse novo ano. Penso assim, desejo aquilo outro, mas ao mesmo tempo está aqui diante do Senhor. Por quê? Ao sonhar, ao planejar, entre sonhar e executar, a mão do Senhor é que vai nos conduzindo, que vai confirmando, que vai nos direcionando. Mas aí a pergunta, e no tempo de uma adversidade? E quando, não é apenas mudar de rota, é quando você muda de rota e parece que tem um carro na contramão naquela outra rota ali. Senhor, o senhor está vendo que parece que tem um carro que está desgovernado e está vindo nessa nova rota que o Senhor me colocou? Será que vai acontecer alguma coisa entre onde eu estou vendo aquele negócio ali vindo na minha direção e não saber ainda ao certo? Como é que vai ser? Como é que vai ser agora 2023? Sabe aquele exame da Tecnolab, do Delboni? Não sei qual é o teu plano de saúde. E se não tem plano de saúde, se é que você vai conseguir fazer o exame que você está precisando, e entre fazer e ter o resultado. E aí tem gente que pensa agora, porque aí está carimbado, que agora você é crente, cristão, discípulo de Jesus. Tem outros que pensam que agora você é batista, agora você é assembleiano, agora você é metodista, presbiteriano. Qual que é o teu pedigree evangélico? Carimba ali. Você pensa que aquilo é um carimbo de isenção nas rotas da vida. E aí você está na vida, tem coisas que entre o discurso e o viver, você vê que tem algumas coisas que se impõem com força, com surpresas. E aí a gente está aqui no Salmo 121. E aí eu estava comentando com vocês, nesse encontro com o pastor Rodolfo, saí dali com o coração renovado. Foi um tempo muito bom e pensei, vou reler um livro, um clássico que eu li já há um tempo atrás, e eu quero te encorajar, inclusive, nessa leitura. O pastor Eugene Peterson faleceu em 2018. Ele ficou conhecido no mundo todo, no Brasil também, pela Bíblia que ele trabalhou numa versão contemporânea, chamada A Mensagem, e que não foi a proposta, até para contar para quem não conhece ou não é familiarizado, a proposta dele nunca foi traduzir a Bíblia inteira, foi uma jornada de vida. Ele foi traduzindo, a começar por Gálatas, para a sua igreja local nos Estados Unidos. Ele era presbiteriano, um erudito do Senhor, um homem sábio, que dedicou sua vida ao estudo, à ministração e ao pastoreio de uma igreja pequena. Mas Deus usou o ministério desse irmão para formar muitos pastores, e seus livros são muito pastorais, é de uma profundidade singular. E muito desse material dele é traduzido em português, mas ele ficou muito conhecido pela Bíblia chamada A Mensagem, porque inclusive o Bono do U2 fez algumas canções baseadas na tradução dessa Bíblia em inglês, que impactou a sua vida, e ele compartilha isso em alguns vídeos. E é interessante como Deus usou a vida do pastor Eugene Peterson. E aí há um clássico dele que é chamado Uma Longa Obediência na Mesma Direção. E o subtítulo desse livro chama-se Discipulado numa Sociedade Instantânea. Uma longa obediência na mesma direção. Se você quiser anotar, ou está anotando aí online, Discipulado numa Sociedade Instantânea. É de fácil acesso online, enfim. É uma boa leitura. E pela primeira vez ele publicou esse livro em 1980 e a tradução em português chegou em 2005. Mas é fácil de você achar esse texto hoje. E nesse livro, ele trata desses salmos. Esses salmos que, inclusive, ele brinca logo no início, olha, não é sobre turismo, é sobre peregrinação. Há uma diferença, e ele faz uma diferença no texto ali, para explicar o que é ser um turista cristão e um peregrino, um discípulo. E entender a diferença dessa caminhada cristã. E é interessante que no texto que ele fala e ensina sobre o Salmo 121,
chegou no meu coração muito forte. Eu estava lendo na semana e não imaginava que ele ia ser o texto que eu ia usar de um socorro para o dia de hoje. Porque eu cheguei moído aqui, irmãos, da semana, tanto de cansaço físico e não sei, um peso, e não sabia o que pregar no dia de hoje. E esse texto já tinha falado ao meu coração. Eu separei algumas frases que o pastor Eugene Peterson compartilha nesse livro. Não vou ler o capítulo, lógico. Não são textos longos, mas até falar para você, aqui não é uma leitura que você senta no busão ou no trem e sai lendo. Pode até fazer, mas é um momento que você separa para ler sem pressa, para ler pouco a pouco, para Deus ir falando ao teu coração e tocando o teu coração de fato para algo profundo da palavra. Mas é interessante que ele desperta sobre esse Salmo 121, mas sobre a vida do discípulo, aquele que está em Cristo. E eu queria pregar hoje algo que fosse real para o que está acontecendo na história da nossa igreja, mas que talvez chegue para a tua vida também, dentro de algumas outras perplexidades que você tem e que você vive, e que geralmente, o que a vida nos atinge? Questões de relacionamento, questões financeiras, questões de saúde, angústias da alma, questões que nos deixam perplexos e que são constantes, são presentes, elas não são ausentes. Elas sempre estão em algum ciclo, em algum momento da vida, nessa montanha-russa que a gente está vivendo, chamado vida. A gente vai vivendo, uma hora você levanta o braço e fala, a outra hora e aí, e é isso, entre um domingo e outro, a gente não controla essa curva. A gente às vezes pensa que a gente está no controle desse negócio. E aí quando percebe, não é bem assim. Só que entre não ser bem assim, mas e aí? E o que esse texto aqui fala e está afirmando? E aí uma das primeiras frases que eu queria compartilhar com você, o pastor Eugene Peterson, ele fala o seguinte: para muitos, a primeira grande surpresa da vida cristã é na forma das dificuldades que enfrentamos. Parece que não é bem o que tínhamos previsto. Esperávamos algo bem diferente, tínhamos a mente colocada no Éden ou na Nova Jerusalém. Despertados rudemente, olhamos em redor buscando socorro e buscamos no horizonte alguém que nos auxilie. Elevo os meus olhos para os montes. Será que a minha força vem dos montes? E aí ele continua falando sobre esse salmo, Salmo 121. A promessa do salmo, e tanto os hebreus como os cristãos sempre o leram assim, presta atenção nisso. Não é que nunca iremos dar uma topada com os dedos do pé, mas que nenhum ferimento, nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma ansiedade terá poder maléfico sobre nós. Isto é, poderá separar-nos dos propósitos de Deus para nós. Nenhuma literatura é mais realista e honesta em enfrentar os duros fatos da vida do que a Bíblia. Em nenhum momento há a menor sugestão que a vida de fé nos isente de dificuldades. O que a palavra promete é a preservação de todo o mal no meio delas. Em cada página da Bíblia há o reconhecimento de que a fé depara com problemas. O sexto pedido da oração do Senhor é: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. E essa oração é respondida todos os dias, às vezes, várias vezes por dia, na vida daqueles que percorrem o caminho da fé. São Paulo escreveu: nenhuma provação ou tentação que apareça no seu caminho será mais forte do que a que os outros já tiveram de enfrentar. Tudo de que você precisa lembrar é que Deus nunca o desapontará, Ele nunca deixará que seja pressionado além do seu limite, e Ele sempre estará lá para ajudá-lo a passar por ela. 1 Coríntios 10, 13, esse versículo na versão A Mensagem. Mas eu queria ler esse versículo agora na Almeida. Eu vou ler na Almeida atualizada, que tem um português mais para os nossos dias. 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês
nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Amém? Irmãos, a vida de fé, ela é cheia de surpresas. Vida de fé de um discípulo de Jesus, a luta é iminente. Surpresas virão em 2023. Já estamos vivendo esse alerta. Logo no início de ano. Estamos em fevereiro. Mas o Senhor é Deus presente. A situação está difícil. A situação está difícil na minha vida, na minha casa, na vida da igreja, na sua vida, na vida do povo brasileiro. Parece que a vida está difícil aí fora, no mundo afora. E presta atenção que o Salmo 121, ele começa com uma pergunta, antes de afirmações que estão no texto. Nessa peregrinação chamada vida, nessa peregrinação enquanto ainda não chegamos lá, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a afirmação, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vai vir chuva forte por aí. A chuva virá. E antes que você pense que eu sou um falso profeta, assim diz o clima-tempo, pelos próximos 10 dias. Virá chuva todos os dias, mas não precisa ser muito eloquente para entender que só pelo primeiro mês de uma transição de novo governo, só pelo primeiro mês que já findou, por tudo que o mundo está passando e vivendo, não importa em quem você vota ou deixa de votar, ciclo chamado a vida, que todos nós estamos passando agora, chuva virá. Agora, o texto diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Isso é uma segurança. Só que se o texto diz que o meu socorro virá, é porque há uma afirmação também que você só vai ser socorrido porque há adversidade. Porque se fosse tempo de paz, para que socorro? Então há uma leitura do texto que não é para fazer com pressa, é para você entender. Se o meu socorro virá, é porque há uma verdade na vida de qualquer um. Qualquer um que tem o fôlego de vida, do mais novinho ao mais idoso. A adversidade virá, ela é presente. Ela é uma certeza na vida. No mundo em queda, no mundo de homens e mulheres que precisam da graça e da misericórdia de Deus, no mundo de conflitos e no mundo que é hostil à graça do Senhor. Irmãos, o mundo que a gente vive é hostil à graça. Isso basta para você entender que na vida em Cristo, uma das coisas que nos marcam é a presença de luta. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja texto após texto sobre persevere. Persevera na fé. Persevera, aguenta mais um pouco. Tem luta, há adversidade, mas no salmo aqui de peregrinação, nessa vida de discípulo de Jesus, o salmista nos fala, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele não permitirá que os seus pés vacilem. O texto diz, não dormitará, quer dizer, Ele não vai cochilar. O Senhor não está cochilando. O que aconteceu entre domingo e segunda-feira? Será que o anjo que faz o seguro aqui da igreja estava dormindo? Estava cochilando? Pegou de surpresa? Não sei o que aconteceu. Mas, irmãos, eu vou olhar para o nosso prédio ou vou olhar para além do prédio? Porque parece que a chuva caiu na cidade. Parece que a chuva caiu para o justo e para o injusto. Você pensou que aqui tinha uma redoma de proteção
e que a chuva não estava caindo nesse prédio, sobre a nossa igreja que a gente ama como local físico, onde a gente congrega, adora, celebra, um lugar que a gente tem consagrado ao Senhor. Mas parece que a chuva caiu no shopping, caiu na Avenida dos Estados, caiu para quem mora no Parque das Nações, caiu em São Bernardo, caiu ali, aqui, caiu, parece que em Sorocaba, parece que o estrago foi grande em outras cidades, e você está olhando para o teto e falando, por que, Deus? Por que dessa goteira? Como assim, por que da goteira? Olha o entorno, caiu em todo quanto é lugar a tempestade. Caiu em tudo quanto é lugar a chuva na vida, caiu sobre a vida daquele que tem a palavra de Deus, que é servo do Senhor, e naquele que não é. Então, usando as palavras aqui mais uma vez de Eugene Peterson, queria ler. Ele continua refletindo aqui nesse texto, ele fala, nenhuma das coisas que lhe acontecem, nenhuma das dificuldades que você encontra, presta atenção, tem algum poder para se colocar entre você e Deus, diluir a graça dele em você, distrair a vontade dele de você. Onde está escrito isso, irmãos? Lembre de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma adversidade, nenhuma notícia, nenhuma tragédia, nenhuma doença, nenhum caos que a vida impõe e ela vai virá, mas nada pode desmanchar. Eu acho linda essa expressão, diluir a graça do Senhor na vida daquele que é do Senhor. Sim, irmãos, tem pressões na vida. A gente se sente, Senhor, como está doendo mais essa semana. Senhor, como está doendo mais para aquele que sai do cemitério por ter enterrado alguém que amava, que era precioso. Como tem um dia que chega uma notícia, que pode ser um desapontamento, que pode ser uma notícia que se fala, Senhor, doeu. Provocou talvez até desânimo. Aparentemente te enfraquece, porque sabe aquelas notícias que a perna treme? Você estava bem, mas de repente é um telefonema, é uma mensagem de WhatsApp, é uma palavra que chega como um dardo no teu coração. Você estava empolgado e vem aquele dardo maligno, bate, e bate. Você fala, e vem um cansaço da vida, porque você está vindo num ciclo, principalmente quem se acha super-homem, quem acha que pode viver sem pausa, quem acha que a vida não existe o sábado, e o sábado no sentido bíblico, quem acha que na vida tudo se faz com força, para quem acha que na vida tudo se faz porque eu sou forte, porque eu sou capaz, na vida de quem está num ritmo frenético e que acha que não deve haver pausas e pausas que te trazem um lugar de adoração como povo de Deus peregrino nesse mundo. A conta vai chegar do descuido, daquilo que, enfim, por quê? Porque a vida não para. A vida não para. Mas quem está em Cristo, nada é tão grande, capaz de diluir a graça do Senhor na tua vida. Porque para quem está em Cristo, irmãos, há o câncer, há a morte, mas a morte não é a última porta. Ela não é o ponto final na vida de quem está em Cristo. Ela é apenas a passagem necessária para você finalmente estar com Cristo. Quando estivermos nessa vida, por mais que eu também sou daquela crentaiada aqui que é, Senhor, vem buscar a tua igreja, para a gente não passar pela morte ou outras situações que também a Bíblia nos alerta e que a gente não sabe bem direito o que é essa grande tribulação, ou se já estamos nela, como é, como é que não é. E aí não adianta se você, talvez esses nomes não vão fazer sentido para você, mas chega um momento na vida
que tanto faz se você é amilenista, milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e outras coisas que pessoas discutem ali do livro do Apocalipse, da questão da escatologia, da volta do Senhor. Chega uma hora que, olha, o que importa é, a máquina está ligada ainda, está batendo, tem sinal de vida. Eu nunca vi alguém na UTI e perguntando para aquele que está quase para morrer ali, e aí, você é milenista? Você é pós-tribulacionista? Parece que essa discussão teológica, escatológica, perde o sentido. Ou faz um grande sentido o seguinte: meu amigo, você está firme no Senhor? Para Ele, você percebeu que, na verdade, a nossa oração aqui é que você está prestes a ouvir o Senhor dizer: servo bom e fiel, seja bem-vindo junto ao Pai. Irmãos, que evangelho é esse? Que, quando a gente passa por uma pandemia, a troca de WhatsApp nos nivela com o mundo todo, para nos colocar no mesmo grupo de desespero. Ai, meu Deus do céu, aqui, ai, meu Deus do céu, ali. É o mesmo tom, é o mesmo desespero, é o mesmo... Com isso, por favor, eu não estou querendo dizer e zombar de quem, no momento de uma grande adversidade, naquela hora, irmãos, ele não está precisando de uma citação bíblica soltando o ventre à toa. Na hora do luto, na hora que você vai no velório de alguém, aquele ambiente é o ambiente do choro. Aquele ambiente é o ambiente de abraçar. É o ambiente de colocar o ombro à disposição e falar: chora, chora. O Espírito Santo de Deus console sua vida e que, de uma maneira que só o Senhor pode explicar, use a sua igreja, a minha, a sua vida, para que seja o consolo de Deus ali presente no dia do luto, no dia da tragédia, no dia da visita hospitalar. Mas ao mesmo tempo, aí sim, Senhor, que haja palavra de vida, mesmo onde há a morte momentânea e aparente, que todos nós um dia iremos enfrentar. Todos nós iremos passar. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E ainda fala que é de acordo com os seus propósitos. O texto ali de Romanos 8:28. Não é um texto fora de contexto. É um texto que o contexto é muito amplo. Por isso que não é apenas um versículo para você colocar de adesivo no carro. É um versículo, na verdade, para talvez esse sim você tatua, para lembrar que, uau, tatuar no teu corpo, lógico que eu estou falando isso de maneira figurada, né? E vai que o cara ainda tatua, né, errado ali, enfim. E tem que falar essas coisas porque no tempo que a gente vive hoje há tanta confusão, há tanta maluquice, né? Tanta coisa acontecendo com o nome do Senhor. Mas a verdade é o seguinte: entre domingo e o outro domingo, a vida se impõe, a vida vem com mudança de planos, o ano muda, novos problemas, novas lutas, mas vem muitas vitórias também, muita alegria. Há muita coisa boa acontecendo nesse que a gente chama de vida, nesse mundo ainda caído, mas ainda há sinais da graça aqui, ali, acolá. E é interessante, esse Salmo 121, ele parece que ele quer dizer isso: olha, o Senhor é Deus presente, a tua fé está em Cristo, a tua fé está no Senhor que fez os céus e a terra. Então fica firme, porque nas pequenas coisas e nas grandes coisas, Ele é Senhor. Parece que o Deus de Gênesis 1 e de Apocalipse, concluindo, fechando todas as coisas ali, é o mesmo Deus. Ele te fez, Ele te criou. Você é da igreja do Senhor? Você é da igreja do Senhor? Nada pode diluir a graça do Senhor em nós. Mas sim, há dias que o nosso coração está um pouquinho mais moído. Sim, há dias e semanas que a gente chega nesse local chamado Comuna Batista aqui de Santo André, Comunidade Batista, esse prédio, o ajuntamento das pessoas que fazem essa igreja ser igreja, mas que a gente chega aqui um pouquinho mais cansado. Sim, há dias que nosso tom está diferente.
mas a verdade do Senhor permanece. E ele diz: o Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída, a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Se Ele guardará, mas de novo, há perguntas que a gente não consegue responder plenamente quando a gente está no durante da peregrinação que nós estamos, chamado vida. Mais uma vez eu quero terminar apenas citando mais uma frase do pastor Eugene Peterson para nos abençoar também. E ele diz assim nesse texto que ele está meditando aqui no Salmo 121. Presta atenção. A vida cristã não é um retiro solitário num jardim onde podemos caminhar e conversar com o nosso Senhor sem interrupções. Não é uma viagem fantástica a uma cidade celestial onde podemos comparar nossas taças e medalhas de ouro com as de outras pessoas da roda de campeões. Supor isso ou esperar isso é virar a porca no sentido contrário. Sabe, você está tentando acertar um móvel, mas você está apertando para o lado errado. Ele continua: a vida cristã é ir até Deus. Ao ir a Deus, os cristãos percorrem o mesmo terreno que todos os outros percorrem. Respiram o mesmo ar. Bebem da mesma água. Fazem compras nas mesmas lojas. Leem os mesmos jornais. São cidadãos sob o mesmo governo. Pagam os mesmos preços para alimentos e gasolina, temem os mesmos perigos, estão sujeitos às mesmas pressões, sofrem as mesmas aflições, são enterrados no mesmo chão. A diferença é que cada passo que caminhamos, cada fôlego que tomamos, sabemos que somos preservados por Deus. Sabemos que somos acompanhados por Deus. Sabemos que somos governados por Deus. Portanto, sejam quais forem as dúvidas que suportamos ou os acidentes por que passamos, o Senhor nos guardará de todo mal. Ele guardará a nossa própria vida. Amém? Bendito seja o Senhor, porque a morte é só uma passagem para aquele que está em Cristo. Você já chorou muito luto? Quem está em Cristo tem um brilho diferente a ter lembranças daqueles que já não estão aqui, porque estão em Cristo. Por isso que luto, enterro, onde Cristo estava presente naquele que não está mais aqui, hoje é diferente, tem um tom diferente, porque aquele choro é momentâneo, aquela aflição, aquela dor é momentânea. Irmãos, é por isso que aquele que está em Cristo, sim, como é bonito, e como é belo, e como é bom, quando a gente ouve alguns testemunhos, e eles existem e são reais. Há milagre, há cura, há muita vitória na vida de um discípulo de Cristo. Há muitos testemunhos de libertação de drogas, de restauração de casamentos, de perdão, de, problemas de relacionamento que pareciam impossíveis de terem solução e encontra uma solução, a paz, a doçura, um renovo. Como é boa a vida em Cristo. Há milagre sim, gente que é curada de coisas graves. Situações que falam, uau, Deus interviu, Deus respondeu. Impressionante como Deus cura de uma maneira milagrosa por meio de um toque do Espírito Santo de Deus. Coisas que são instantâneas e coisas que são um processo. Coisas que Deus usa uma equipe médica, remédios, a ciência nesse sentido,
com processos, encontros, que você depois de falar, aquele encontro foi Deus que proveu, foi Deus que mandou o recurso, foi Deus que multiplicou os pães e os peixes. E tem coisas, irmãos, que quando você olha, falou, o Senhor usou algum irmão aqui para abençoar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Senhor multiplicou. Eu não sei como é que foi essa ação do Senhor, mas Ele multiplicou. Então é lindo ver tudo isso, mas ao mesmo tempo também há coisas que falam, Senhor, a gente vai passar, a gente vai ter que enfrentar algumas situações, porque a fé, ela nos traz uma certeza. A certeza é que aquele que está em Cristo enfrenta oposições espirituais das potestades que estão aí, do mundo que jaz no maligno, que o mundo espiritual é uma realidade, que Satanás luta contra nossas vidas. Mas o cristão, ele não fica caçando, será que aquela goteira é um demônio? Será que aquele entupimento... Não é assim, isso aqui é uma lógica maluca. Você entrar nisso, você pira. Toma cuidado, que você vai pirar mesmo. Será que... Não. A gente só passa não abrindo mão, que é uma oposição espiritual contra o avanço da obra de Deus. Porque tem muita coisa no mundo físico, ou sei lá que nome usar para cá, que a Bíblia mostra. Situações de doença que Jesus expulsou. Deu uma palavra, e aquilo era um espírito maligno. Mas daí, não foi uma afirmação para falar que toda doença é espiritual ou demoníaca. Não. A única coisa que nós sabemos é que há momentos que a gente tem que jejuar e orar para discernir o que está acontecendo, para tomarmos postura, para orarmos em nome de Jesus, para que Ele intervenha, para que Ele haja. E aí a gente está vivendo um tempo hoje que para tudo você coloca o dedo no queixo, a mãozinha, e fica refletindo, cruza as pernas e espera passar. Vai passar minha vida conjugal, meu relacionamento com meus filhos, mundo caindo, um caos no teu entorno, e você com o dedinho no queixo. Fazendo biquinho, falando, aquela igreja eu não gosto muito, aquele irmãozinho também, hoje o louvor foi mais ou menos, aquela igreja está com goteira, está com um cheirinho aqui e ali, eu não me sujo muito, sabe? Sou um crente limpinho. Em algumas situações você fala, Senhor, abre os olhos espirituais, porque há uma cegueira espiritual hoje em andamento. O filho e a filha estão indo para o inferno. E você está preocupado só com colocar o arrozinho e feijão na mesa, e não sei o quê, e não está colocando os joelhos no chão e clamando, Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha esposa, do meu filho que tem nome. E você que tem o papel de interceder, não é terceirizar por uma mensagem, por um aplicativo de igreja e terceirizar a oração. O compromisso é teu e meu, porque está à minha mesa e eu clamar, e eu interceder. Essa igreja é que Deus te colocou para pertencer. Então essa aqui é a igreja que você arregaça os braços agora e vê que no momento da adversidade você é presente. Você nessa sombra, no online, que não tem nem nome. A pessoa que passa por aqui, com todo respeito, porque a gente tem visitante, inclusive hoje, tem gente que está chegando à igreja, que está se identificando para talvez ficar ou estar apenas de passagem. Por favor, você é muito bem-vindo, quem está online. Eu estou falando para quem está aqui há mais tempo. Para quem está aqui mais tempo e há uma semana a gente está falando de um transtorno grave que aconteceu aqui na igreja. E a pessoa é um crente ausente total. Porque não pensa que curtir foto no Facebook te faz um crente presente. Você está esperando o quê? Ter um terremoto na cidade para ir tomar uma decisão se aqui é a igreja que Deus te coloca para servir e ser bênção? Está esperando mais o quê? Mudou o governo, mudam as circunstâncias.
Mas, irmãos, é hora de momento, por favor, eu não estou falando só por causa de quem veio, quem deixou de vir num mutirão. Eu vou lá saber o que impede, o que permite que pessoas venham e vão. A gente não tem como controlar isso, por favor. Eu não penso em nomes nenhum, eu estou falando agora, é chegada a hora de olhar para tudo isso e falar, Senhor, está difícil, mas quem disse que seria fácil? E falar, Senhor, a gente vai prosseguir. Toma essa igreja, toma esse prédio, toma o povo que aqui congrega e está em tuas mãos. A gente está ampliando espaços, mexendo, estávamos sonhando para esse ano ampliar o salão, sei lá se vai ser possível, porque tudo envolve custo, viabilidade, um monte de fatores que não estão nas nossas mãos. Mas, Senhor, a gente sonha, Senhor, a gente está desejando, mas é para a Tua glória. Se não for, se tem algo aqui nos desviando, muda a nossa rota. Porque nada que a gente faz aqui em nome de Jesus é para vaidade humana. Então, Senhor, use esse tempo agora para despertar talvez os crentes peregrinos. Porque tem gente peregrinando desde a pandemia que não voltou ainda para a órbita. Pensando que ser igreja do Senhor... Imagina se as coisas apertam mesmo para grandes perseguições que algumas igrejas espalhadas nesse mundo hoje enfrentam, se chegassem na nossa vizinhança. O que sobraria? Mas, ao mesmo tempo, Senhor, é hora de permanecermos. E uma das coisas que a gente permanece, irmãos, são os ritmos da graça, que o Senhor vai nos ensinando e permite. Ritmos da graça, o básico de qualquer ritmo de disciplina espiritual. Todo aquele que é discípulo de Cristo, ele encontra uma maneira de estar com a palavra do Senhor dia a dia diante dele. Isso é básico. Quem está em Cristo busca a oportunidade, não para ter vontade, mas ele sabe que sem a palavra de Deus na vida diária, e eu não estou falando quantos versículos você tem que ler, não estou falando de qual plano de leitura bíblica que você deveria tentar trabalhar e praticar. Não. Estou falando do básico. Quem está em Cristo tem a palavra de Deus na sua vida, diariamente, dia a dia. Quem está em Cristo, por causa da palavra de Deus, tem motivos para estar aos pés do Senhor em oração. Palavra de Deus, oração, está presente na vida diária de quem está em Cristo, porque sempre que você vai à palavra de Deus, você se depara com o Senhor, porque Ele se revela por meio da sua palavra e o Espírito Santo, que vai tocar o nosso coração. E diante disso nós temos motivos para começarmos todos os dias adorando, contemplando e consagrando o dia chamado hoje ao Senhor. Irmãos, como é que você pode ter uma agenda tão cheia de problemas, de questões, e que você não apresenta ao Senhor o teu dia? Primeiro, no começando do teu dia com gratidão, porque você abriu os olhos, respirou. É mais um dia, bendito seja o nome do Senhor. E consagra a Ele, a tua vida, aquilo que você vai fazer. E o congregar. Por favor, eu não estou falando em nome de uma igreja local chamada Comunidade Batista de Santo André, mas estou falando como igreja do Senhor. Congregar como povo de Deus é algo básico para todo aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo busca essas oportunidades, porque o congregar é o reflexo da vida diária de um discípulo. Ele não deixa passar, porque no ajuntamento do povo de Deus, ele sabe que Deus está ali, que o Espírito Santo de Deus vai tocar, que a palavra de Deus vai ser pregada, e que o adorar, o cantar, o suplicar, irmãos, é o agir de Deus de uma maneira que você sozinho jamais pode experimentar. Por isso que a gente se esforça, se reúne e não pergunta, será que eu vou? Será que eu devo ir? Será que... E com isso, irmãos, eu não estou agora criando a tabela periódica legalista da tua frequência numa igreja local, mas estamos vivendo um tempo que há um nivelamento para baixo de coisas que são básicas do povo de Deus, que a gente precisa resgatar. E em nome de Jesus, eu queria te convidar, quem está aqui, para nós ficarmos em pé agora, e quem está online, lógico,
Ei, coloca a atenção do teu coração para a gente consagrar esse tempo final aqui. Nós vamos cantar um cântico daqui a alguns minutos e antes disso, antes de encerrarmos, vamos orar, porque, sim, estamos vivendo dias de adversidade na nossa igreja. Mas isso aqui vai passar. A questão é um tempo de despertar para a nossa vida em Cristo. E que o Senhor use essa circunstância, não apenas na nossa igreja local, mas para a igreja do Senhor. O Senhor use esse tempo de um novo governo, dessa crise mundial que estamos passando, e de entendermos que as coisas não são por acaso coisíssima nenhuma. Há coisas acontecendo que a gente precisa estar, Senhor, tem misericórdia e faz de novo um derramar do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, e eu faço parte dela. Então é na minha vida, e não deixa passar por mais um ano oco espiritualmente, raso espiritualmente. Não. Para com isso. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós, a começar de mim. Oremos. Pai querido, somos Tua igreja, Senhor. E como precisamos de um derramar do Teu Espírito Santo sobre nós. Como precisamos, Senhor, de um renovo. Como precisamos de um avivamento em nossos corações. Faz de novo, Pai, aquilo que o Senhor já fez na história, mas que Teu povo hoje precisa experimentar o derramar do Teu Espírito Santo sobre cada criança, jovem, adulto e velhos. Que haja um derramar do Espírito Santo sobre Tua igreja, santificando, limpando, purificando, ó Deus, e trazendo salvação que só o Senhor pode fazer para aqueles que estão longe e perdidos. Senhor, salva, porque ainda é tempo da Tua salvação. Salva aquele que está longe, perdido. Salva, Senhor, aquele que ainda não experimentou um novo nascimento. Faz, Senhor, a obra que só o Senhor pode fazer sobre os eleitos do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor. Firma os nossos passos, firma o nosso coração na Tua verdade, na Tua palavra. Guarda-nos nesta hora, em nome de Jesus oramos, amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me,
sentar, vamos caminhando para o encerramento da nossa celebração, agradecendo a presença de todos que vieram presencial, mas a você que está online, que você tenha sido abençoado com a palavra do Senhor, que chegou aí a teu lar. E fique atento às redes sociais da Comuna para as próximas informações de como será a celebração do próximo domingo. Amém? Vamos orar em gratidão ao Senhor. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de celebrarmos ao teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, continua um Deus presente, és Emanuel, Deus conosco. O Senhor não dorme, não cochila, o Senhor está um Deus ativo em meio ao seu povo, ó Pai, nos dando a tua graça, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, porque nada, nem ninguém, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode diluir o teu amor das nossas vidas, ó Deus. O teu amor é presente, a tua graça é fiel. Ó Deus, obrigado por cada um, por cada família representada, ó Deus. Abençoe a nossa semana, que sejam de luta sim, mas de vitórias em teu nome. Despede teu povo, tua graça, tua proteção e segurança, e nos dê um domingo abençoado em tua presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe, ótima semana, se inscreva no canal da Comuna e fique atento às novidades.